Deixa eu ver se está ligado. Boa tarde, pessoal. Como a Keiko já me apresentou, né, meu nome é Guilhermino. Estamos aqui para fazer o último painel aí, né? Agradeço a todos aí que conseguiram aguentar aí até o final aí, para quem está com a gente online. Estou aqui desde amanhã, todos os painéis muito legais, então deu para aprender bastante hoje aí, trocar bastante, né? Para quem talvez esteja se perguntando, né, eu tenho um pouquinho de sotaque, né, isso acontece porque eu sou angolano, né, mas já resido aqui no Brasil há quase 12 anos já, então fui bolsista, né, então vim para cá, a minha formação inicial foi computação, né, então engenharia de computação, depois fiz uma outra formação em saúde, então não medicina, né, como já tem aqui o Fernando, que é o nosso diretor médico, mas fiz biomédica, e primeiro trabalhei muito tempo como pesquisador, né? Então fazendo desde desenvolvimento de prontuários, wearables para monitoramento de idoso, pesquisa mesmo, né? Tanto software e hardware, e aí empreendendo em saúde já com a Wellbe desde 2017, 2018, trabalhando aí com gestão de saúde populacional, né? Então, pessoal, como a gente já falou bastante, muitas coisas se conectam, né, com o que a gente já conversou. Vou tentar ser bem objetivo também para a gente ter mais tempo para o Q&A, para o bate-papo. Como eu estava apresentando, acho que também o pessoal todo que passou, a parte legal é que todo mundo já trouxe muito número, né? Então eu não preciso chover no molhado, né? O pessoal já falou das fraudes, já falou do desafio de engajamento para linhas de cuidado, já falou da importância, obviamente todo mundo sabe sobre a prevenção, mas a gente sempre gosta de trazer números, né, do desafio, né, que a gente tem, onde, né, o sinistro vai aumentando, a gente precisa fazer uma gestão de saúde mais assertiva, mas é difícil, né? É difícil porque a gente trabalha em silos, né? Até o próprio Fábio estava comentando um pouco aqui, que a gente tem dados transacionais, tem dados de autorização, tem dados clínicos do que está sendo feito dentro da rede própria, mas a gente também tem rede de prestadores que os dados clínicos a gente não tem acesso. Então, há todo um desafio em relação a olhar esse beneficiário como um todo e tomar essas ações no momento mais assertivo da jornada do paciente, né? Acho que a gente já falou um pouco sobre isso, mas a gente sempre vai batendo nesse ponto porque a gente já fala sobre essa visão integral, mas quando a gente vai lá a fundo, a gente sabe que não é bem assim que tem acontecido no dia a dia, né? E a gente tem hoje soluções que permitem fazer isso, né? Então, só para dar um pouco de visão, quando a gente fala de dados, né, hoje a Wellbe se posiciona como uma empresa de inteligência em saúde. Então, o primeiro passo de tudo isso é entender que dados a gente tem, e a ideia, até concordo muito com o que o Fábio falou, é trabalhar com o que a gente já tem hoje dentro de casa. Então, se eu tenho apenas dados transacionais, contas médicas, a gente consegue fazer bastante coisa com contas médicas. Então, eu vou trazer um case aqui, por exemplo, que só em cima de contas médicas, se esse é o meu cenário atual, dá para fazer um trabalho. Guilherme, eu já tenho acesso a dados clínicos, né? Então, eu sou uma Unimed, que eu tenho um recurso próprio, por exemplo, e eu tenho acesso a prontuário, tenho o resultado de exames, tenho dados clínicos, então, isso eleva aí a nossa barra, a gente consegue fazer mais coisas ainda. Guilhermino, agora eu contratei outros prestadores, né, como a gente estava falando, para fazer APS, linha de cuidado, tudo isso está gerando dados. Então, a ideia é isso, eu como operadora parar e entender o que eu já tenho de dado, não preciso chover no molhado, só que eu preciso ter uma visão de trazer essa informação toda para um único lugar. E aí a gente começa a ter o segundo problema, que é padronizar essa informação e saber que o Fernando, né, o Fernando T. Carbonieri é o mesmo Fernando T. C., né, que esse mesmo beneficiário passou por algum momento na nossa base cadastral, saiu, depois voltou. Então, ou seja, que esse mesmo beneficiário que está no meu prontuário, eu mesmo está na conta médica, eu mesmo que está na linha de cuidado, então ter essa visão do mesmo beneficiário, padronizar também por padrões de dados, né, contas médicas e tudo isso. Então, hoje, existe uma etapa de captura dessa informação, padronização e classificação desse procedimento, né? Um case bem legal que a gente fez foi na Central Nacional Unimed, né, na CNU, que a gente, novamente, né, não reinventou a roda, eles já tinham uma espécie de command center, de health analytics que eles tinham, só que o time de saúde populacional falava, Guilherme, eu estou com um sério problema aqui, que todos os meus algoritmos, todos os meus screenings me mostram que eu tenho, por exemplo, sei lá,
10 mil diabéticos, eu coloco eles na minha linha de cuidado, o time começa a fazer as ligações e, sei lá, eu estou tendo uma assertividade de 10%, 20%. Ou seja, então, eu tenho os melhores algoritmos, os melhores BIs, mas a minha assertividade ela é muito ruim. Qual foi a solução mirabolante, entre aspas, que a gente fez lá na Central Unimed? Foi o dado sai do sistema deles, passa pelo nosso motor de regra, que a gente conseguiu treinar com... E aí mistura o que a gente estava falando, né, de inteligência humana, então, porque tem profissionais de saúde dentro do time, de qualidade de dados, de categorização, com inteligência artificial para escalar isso, então recategorizando cada um daqueles procedimentos, colocando certinho, voltando o dado para CNU, e isso aumentou muitíssimo a assertividade, por exemplo. Então, aqui eu não estou falando ainda de predições, de nada, eu estou falando de trazer esse dado, categorizar, classificar e voltar agora com os mesmos critérios que eles tinham anteriormente. Isso evoluiu bastante ali a assertividade da saúde populacional deles, né? Então, a gente normalmente não dá tanto crédito a essa etapa, né? Porque o mais legal é a gente ver o BI, os indicadores, aquela coisa toda, mas esse trabalho bruto é muito importante e gera também bastante valor. Então, tem esse processo de trazer os dados e trabalhar neles. E aí, sim, é onde entra a inteligência. E essa inteligência, pessoal, ela pode ser entregue de diversas formas. Por exemplo, Guilherme, eu sou uma operadora menor, ainda não estou no nível de complexidade de fazer linhas de cuidado por estágio, né? Eu estou trabalhando ainda por exemplo, diabéticos, onco, então eu não consigo ainda trabalhar, como até a gente estava comentando aqui, por nível de gravidade. O que eu preciso? Eu preciso de um BI, né? De um BI padrão, onde vai mostrar meus maiores usuários, meus altos custos, onde o time, por exemplo, de mercado consegue compartilhar um acesso por RH, onde o RH vai ter acesso só à sua informação do seu plano de saúde, né? Porque, não sei, a gente foi descobrir que tem muita gente do mercado de Unimed, por exemplo, que eles ficam gastando muito tempo fazendo relatório gerencial para mandar para o cliente RH. Então, ou seja, você está perdendo tempo de qualidade do teu time, né, faz o relacionamento com o teu cliente, fazendo relatório gerencial, onde hoje um BI, que você libera o acesso para o próprio cliente, com o acesso dele, anonimizado, tudo certinho, só com os dados dele, já resolve esse problema, você tira a demanda do teu time de mercado, por exemplo. Hoje a gente tem clientes Unimed usando uma plataforma de BI, né, vamos dizer que está defasada, né, mas é uma tecnologia tirando o trabalho do time de mercado. O time de saúde populacional acaba tendo acesso à mesma plataforma, mas com outro uso. Então, esse é o uso mais simples, né? Então, aqui, pessoal, a gente tem aqueles produtos de prateleira que já traz vários painéis, várias visões, padrões aí, mas que já elevam, é o primeiro nível de gestão de saúde populacional. Guilherme, eu não tenho nada. O que eu preciso? Você precisa apenas de liberar o acesso ao teu RP, ao teu banco de dados, a gente traz isso, já conecta diretamente, você não precisa integrar, já gera essa inteligência e te gera uma plataforma pronta para ser utilizada pelo teu time de contas médicas, pelo teu cliente, então já com várias visões ali, né, de análise populacional, hoje são mais de 60 linhas de cuidado diferentes, né, que já conseguem mapear, análise de utilização, high users, grupos de atenção, previsibilidade de sinistro. Então, esse até tem um modelo bem bacana que a gente tem lá com o pessoal da Unimed Vitória, por exemplo, que ele tem um modelo de previsibilidade de sinistro e isso ele vai equilibrando, por exemplo, está entrando autorizações. Então, isso ajusta, por exemplo, a previsibilidade de sinistro daqueles beneficiários, da minha carteira. Então, análise prestador, então, é uma visão geral da minha operadora. Eu preciso de passar a trabalhar mais com dados, a gente tem essa solução aí padrão, vamos assim dizer, né? E alguns user cases, né, que a gente consegue estar trabalhando, né? Monitoramento do grupo de atenção, como a gente falou, Guilherme, eu quero trabalhar mais nessa visão preventiva, controle de fraudes também, até a gente teve um caso bem interessante, né, que só vendo frequência, obviamente tem, por exemplo, o pessoal da Arvo que já trabalha numa visão mais robusta disso, né, de botar a imagem, de botar tudo isso, mas às vezes o arroz com feijão bem feito traz bastante resultado. Por exemplo, a gente tem um cliente que viu, cara, eu estou 300 mil em reembolso, uma frequência muito alta, e o dado estava lá e ninguém estava olhando, abriu 300 mil em fraude, gerou
queixa-crime, teve desligamento, abriu processo civil. Então, ou seja, de trabalhar com os dados que eu já tenho dentro de casa, só o fato de você trazer isso, plugar e mostrar isso de uma maneira mais fácil, consegue trazer essas visualizações, né? E previsibilidade, comparativo de rede. Então, são alguns modelos que a gente consegue trabalhar dentro da própria plataforma. Eu vou ir um pouco mais para frente, que a gente tem alguns cases, né? Guilhermino, basicamente, assim, o primeiro módulo que a gente trabalha é um módulo que a gente chama de inteligência, onde a ideia é usar os dados que eu já tenho e trazer essas previsões de custo, de sinistro, de linhas de cuidado. A partir do momento que eu identifiquei qual população eu quero trabalhar, o próximo passo é linkar esse beneficiário com uma linha de cuidado específica. Então, hoje, a gente também tem linhas de cuidado, né, dentro da plataforma que eu já consigo, estou monitorando ativamente essa população e já estou linkando com uma linha de cuidado mais interessante para aquele beneficiário. Só que a gente sabe, né, que algumas Unimeds, algumas operadoras têm o seu time próprio, de recurso próprio, tem o seu time de saúde integral. Então, hoje a gente também tem uma plataforma de navegação, né, que me permite, por exemplo, monitorar esse paciente por um canal que todo mundo hoje já está acostumado, que é o WhatsApp. Então, basicamente, o que a gente fez, pessoal, foi fechar a jornada de gestão de saúde populacional. Eu tenho uma plataforma de inteligência monitorando ativamente essa população, identificando em qual grupo de atenção ele está, qual nível de gravidade. Eu tenho uma plataforma de navegação que esse time de saúde cria as suas linhas de cuidado. Então, né, o exemplo que o pessoal gosta muito de dar, por exemplo, é diabetes, né? Então, eu crio 3 linhas de cuidado: diabetes de risco baixo, médio e alto. Eu defino qual que é a linha, né, que eu quero conduzir. Então, para o paciente diabético nível 1, por exemplo, eu só vou fazer uma ligação por telefone, eu vou mandar uma mensagem por WhatsApp a cada mês. Para o paciente de nível 2, eu vou linkar já com uma nutricionista, um time de cuidado que vai monitorar por lá. E o nível 3, então, você define qual que é a conduta clínica que você quer executar, e aí a equipe de coordenação ela não precisa pensar qual que é o próximo passo da navegação desse paciente, porque ela acessa a plataforma e ela já sabe qual paciente ela precisa acompanhar hoje, qual que é a atividade e tudo integrado ao WhatsApp do paciente, que hoje, né, mais ninguém quer baixar um aplicativo, né, porque a gente sabe disso porque a gente atende também muitas consultorias, né, muitas corretoras. Então, você chega para o beneficiário, ele tem o aplicativo, né? Eu vou puxar aqui o nosso amigo que estava, o Ítalo, vai ter o aplicativo da FIBO, né, que é o aplicativo do RH. A corretora foi e contratou, por exemplo, teve a Vera da Avatar de Saúde, então vai ter o aplicativo também da corretora, tem um aplicativo da operadora, então, né, e aí cada um com a sua usabilidade diferente. Então, assim, agora eu contratei uma terceira linha de cuidado, que também eu tenho que baixar um aplicativo para fazer as terapias lá de telemedicina. Então, o que a gente fez foi trazer toda essa coordenação para uma ferramenta que todo mundo sabe usar, que é o WhatsApp, né? Então, se eu já tenho o meu time próprio para fazer essa navegação e eu só preciso saber quem monitorar, quando monitorar, você tem essa ferramenta de ponta a ponta. Então, monitorando a inteligência, fazendo o score de risco e já linkando esse paciente com a linha de cuidado dele e jogando essa ação para a enfermeira, o médico, o time de saúde fazer esse acompanhamento. Então, existe tanto o modelo onde eu consigo contratar as linhas de cuidado e também o modelo onde é possível navegar esse paciente pela própria ferramenta e as duas conectadas, né? Porque uma vai retroalimentando a outra. Então, o fato de eu estar fazendo o acompanhamento assistencial com o beneficiário, isso gera mais dados e essa inteligência ela vai rodando, né? Então, obviamente, como a gente fala, não é só tecnologia, não é só junto tecnologia com o time de saúde. Então, até está aqui com a gente também o Fernando, né, que é nosso diretor médico, mas tem enfermeiras, tem um time todo. A gente também tem ISO hoje, então o processo de LGPD, tudo é bastante segurança. Então, só para falar o óbvio, né, que não é só tecnologia, é tecnologia e pessoas ali juntas para fazer esse trabalho. Tem a parte consultiva, tem a parte de trabalho. Eu trouxe aqui, pessoal, para tentar exemplificar alguns user cases, né? Então, eu trouxe um de uma autogestão e outro de uma Unimed também, né? Então, um case aqui com
a Sim, né, que eu trouxe aqui cases que a gente pode falar. Tem outros, mas ainda é confidencial, né? Então, tem a Sim, né, que é uma operadora que a gente começou a trabalhar já faz ali quase 1 ano e meio, que quando a gente começou uma operadora de aproximadamente 40 mil vidas, quando a gente começou a fazer o trabalho com eles, aí a gente estava falando de uma sinistralidade aqui de quase 120%. Então, tem toda uma etapa de integrar com o RP, se não me engano, eles utilizam lá o MV, trazer essa informação toda, analisar. A gente gerou grupos de atenção, linhas de cuidado para cada uma dessas soluções. E né, tem aqui algumas ações ali, né? Estou tentando ler aqui, mas está ruim de ler. Mas o mais importante é que, depois, né, desse trabalho, aí, nos primeiros 12 meses, a gente já conseguiu reduzir aí de 120% a 97% ali a sinistralidade dessa operadora, e o número agora ainda está melhor. Então, isso aqui é um exemplo de uma autogestão. A gente está tendo também outras operadoras vinculadas à Abrange, por exemplo, a HFC Saúde é uma operadora que a gente também atua, né? Indo, né, já que estava bastante gente falando de inteligência artificial, nem tudo, obviamente, tem inteligência artificial, né? Muito é screening, é clusterização, são dados, são técnicas um pouco menos refinadas, vamos assim dizer, mas a gente também trabalha com modelos, né, de predição. Então, esse case que eu trouxe aqui para vocês, que é o case, por exemplo, na Unimed Curitiba. Esse é um caso que a gente entra um pouco mais de detalhe na parte de inteligência realmente, né, na parte de inicial. Qual que era o caso da Unimed Curitiba? Né? Para cada... o time médico, em algum momento, fez um screening, fez um protocolo, né, de saúde, vamos assim dizer. Eles definiram qual vai ser aqueles pacientes que a gente vai considerar como possíveis diabéticos. Então, foram lá, linkaram, vai ter tantos... Eu não sou médico, né, então não vou tentar aqui para não errar, né? Mas fizeram tantos exames de glicemia, tal procedimento, tal item, tal. Então, foi criado como fosse algumas regras que linkavam aqueles beneficiários como possíveis diabéticos. Qual que era o problema, né, no caso da Unimed Curitiba? Para cada 10 pacientes que o screening deles identificava, apenas 2 tinham a confirmação de diagnóstico de diabetes. Então, a gente está falando de uma assertividade de 20%. Esse aqui, pessoal, é um resultado feito exclusivamente em cima de dados de contas médicas. A gente não está falando nem de dados clínicos. Tem outros modelos, outros, né, modelos de predição também, mas esse resultado, por exemplo, é só em cima de dados de contas médicas, onde o nosso modelo, por quê? Pelo fato da gente já trabalhar com diversas outras empresas, a gente está falando hoje mais de 4 milhões de vidas ativas, mais de 10 milhões de CPFs que já passaram pela nossa base em algum momento. A gente identificou essa base de mais de 300 mil pacientes diabéticos e treinou esse modelo em cima das contas médicas. A gente conseguiu trazer aí um resultado de, agora, né, já rodando agora na Unimed Curitiba, a cada 10 pacientes que o nosso modelo de diabetes identifica, 8 têm a confirmação do diagnóstico, né? Então, esse mesmo trabalho, depois a gente replicou, muito similar, mas, obviamente, não é só pegar um modelo e botar numa outra operadora, porque você tem que retreinar também, a gente faz esse trabalho. Na Vitória, por exemplo, a gente identificou 28 mil pacientes diabéticos que não estavam sendo monitorados pela linha de cuidado de diabetes. Então, a gente está falando de 28 mil pessoas que não estavam no campo de visão do time e agora estão com um bom problema, que não tem braço suficiente para monitorar esses pacientes todos, e agora a gente está fazendo esse trabalho. Então, só um exemplo, né, também. Então, por que a gente sempre traz esses exemplos? Né? Porque toda a plataforma é focada em inteligência. O que muda é como essa entrega ela vai ser feita. Ela pode ser feita numa visão de BI, onde você vai ter geral. Essa, por exemplo, da Unimed Curitiba, ela já está conectada ao aplicativo do beneficiário, por exemplo. Então, o aplicativo beneficiário, lá no aplicativo do Fernando, se o modelo identificou ele como possível paciente diabético, já aparece no aplicativo hoje da própria Unimed, convidando o Fernando, por exemplo, para a linha de cuidado. Né? No aplicativo, por exemplo, aqui do Lucas vai ser diferente. Então, isso tudo já está integrado, também acaba ajudando a aumentar aí o engajamento, né, dessa linha de cuidado especificamente. Né? Ainda nessa linha, pessoal, eu acho que não tem como trabalhar com inteligência artificial, com predição, com tudo isso, se não tem esse P na pesquisa, na validação muito forte. Né? Então, isso é uma coisa, obviamente, agora a gente está em 2020,
24, com ChatGPT, com tudo isso, e virou um hype. Mas a gente já vem trabalhando com modelos de predição e com pesquisa já desde 2019, 2020. E aqui eu trouxe só um dos papers, né, como a gente gosta de falar, que a gente publicou. Esse aqui foi um paper que a gente publicou no ISS no ano passado, que recebeu, inclusive, a premiação de melhor paper. Né? Então, aqui é só de um dos modelos, né, para aprendizado de máquina para identificação de pacientes de alto custo. Então, tem vários outros. Né? Então, essa aqui foi uma premiação que, para a gente, fez muito sentido. Né? Aqui o foco é paciente de alto custo, mas tem outros modelos. Então, isso aqui é só a validação também de terceiros. Né? Então, a partir do momento que a gente traz faculdades, traz universidades, tem paper publicado no CIBIS, tem paper publicado no IESS. Então, além da validação com o cliente, que a gente vê no dia a dia, aqui a gente também tem validação, né, de outros players ali, e essa só trouxe um deles, né, então também muito importante, que a gente recebeu aí no ano passado e achou, né, ficou muito feliz com a premiação. Né? Pessoal, de maneira bem rápida, né? Esse é um pouco do que eu trouxe para a gente falar, né? Porque eu queria que a gente também ficasse mais tempo ali no nosso Q&A. Aqui a gente só trouxe alguns exemplos de operadoras, né, que a gente já atende, por exemplo. Então, como eu comentei, hoje são mais de 10 milhões de vidas totais ali ativas. A gente está falando de 4 milhões, mais de 1.800 empresas na base. Então, um pouco do nosso trabalho. E convido, né, vocês aí também a conhecerem um pouco do trabalho que a gente já vem fazendo em gestão de saúde populacional aí desde 2017, 2018, e agradeço ali a atenção de todos aí. Obrigado quem ficou também até o momento. Vamos bater um papo aqui. Obrigado. Obrigada, Guilhermino. Foi muito esclarecedora a sua apresentação, né? Deu para também a gente ter uma boa noção. Só para avisar vocês, né? Era o Marcos que ia fazer essa. Ele até levou um susto. Né? Mudou um pouquinho, né? O Marco mudou um pouquinho. O Marco teve uma viagem para fazer, pediu para eu mediar esse painel e, obviamente, com muito prazer. Estou em boa companhia aqui. Com muito prazer, estou aqui. É bom porque eu tenho a possibilidade de me redimir aqui. Eu não dei boa tarde para quem estava no virtual, né? Então, obrigada por estarem aqui até agora e agora sim falando com vocês. E a segunda parte da minha que eu preciso me redimir, que eu não tinha passado para quem está aqui fazer pergunta. Então, caso vocês queiram fazer, estará aberta também. Mas eu queria já começar com uma, Guilhermino. A gente sabe dos desafios, né, e isso ficou muito presente aqui hoje, dessa questão de interoperabilidade, de integrar sistemas. Isso ainda é um desafio muito grande. Né? A gente tem aí uma assimetria ainda de dados, então isso acaba sendo um grande desafio. Como que vocês lidam com isso? E eu queria saber se vocês também conseguem personalizar a jornada, porque a jornada a gente queria que fosse uma linha, né? Mas às vezes ela não é uma linha. O beneficiário precisa tem alguma intercorrência, passa no pronto-socorro. Como que vocês lidam, né, com essas intercorrências que acontecem no meio da linha? Boa, perfeito. Vou responder a primeira pergunta, mano. Então, na parte de integração, esse é um desafio, né, que ainda não está 100% resolvido, ainda tem muito para a gente trabalhar em relação a isso, mas a gente tem trabalhado na forma de... A área de tecnologia das operadoras, ela já é uma área muito demandada, né, porque acaba dando suporte a todas as áreas da companhia. Então, se eu quero fazer um diagnóstico, estou fazendo uma implantação, estou fazendo uma POC, eu ainda preciso gerar esse nível de demanda para a área de tecnologia, assim, é aí que o tempo vai ser muito longo, é aí que você não será priorizado. Então, a nossa abordagem tem sido muito uma abordagem de, primeiro, a gente entendeu quais são os RPs mais utilizados pela própria indústria, e a gente fez esse trabalho de se aproximar desses RPs e fazer esse tipo de integração, então, com MV, com TASI, com SGU, por exemplo, que é um que tem muito nas Unimed, cardio. Então, para que eu já tenho esse RP, então, beleza, me dá os endpoints, como a gente chama, a gente consegue plugar e já começar a trabalhar. Isso entra também na linha de qual que é o prontuário que você usa. Então, a gente tem muito essa abordagem de
passa essa responsabilidade para a gente, porque essa é a nossa expertise, né? A expertise e isso que é legal, Amanda, antes da gente trabalhar com operadoras de plano de saúde, a gente trabalhou e trabalha até hoje muito tempo com corretoras de plano de saúde também, atendendo. E aí, qual que é o desafio que você tem, né? Vou trazer isso para um ambiente corporativo. Um cliente que a gente tem no corporativo, por exemplo, é a Boticário. O que a Boticário tem? Ela tem 2 operadoras de plano de saúde, ela tem um software de saúde ocupacional terceiro, ela tem um programa de desconto farmácia, que é de mercado, um PBM, com histórico de consumo farma, por exemplo. Ela tem dois prestadores de saúde mental, então um para terapias, um para EAP, e o foco deles era ser mais preditivo no adoecimento em saúde mental, que era o foco estratégico para a companhia naquele ano. Então, a gente já teve que ir falar com 5, 7 prestadores diferentes, trazer esse dado, padronizar, criar um motor de regra, né, que eles chamam lá de farol, para adoecimento em saúde mental, né, que vai classificando qual que é o nível de adoecimento em saúde mental. Então, quando a gente pensa nesse cenário, e eu venho agora para um cenário de operador, onde o cenário, na maior parte das vezes, está falando só com os stakeholders, né, você não está falando com 6, 7 stakeholders diferentes, para a gente é muito mais simples. Então, enquanto o problema, né, das integrações, tudo isso, ela não é resolvida, a gente tem feito esse trabalho de trazer essa integração, conectar e gerar essa inteligência, né? Como a gente já acabou fazendo isso dentro de casa. E a parte legal, Amanda, é também o fato de a gente já ter trabalhado com corretoras, muitas das operadoras que a gente vai trabalhar, na verdade, a gente já sabe qual que é a estrutura de dados dele, porque a gente já chegou em algum momento a receber base de dados, por exemplo, daquela Unimed. Então, tudo isso vai fazendo o que a gente chama de flywheel de conhecimento. Então, vou conhecendo e vou criando esses padrões de dados. Então, hoje já são, por exemplo, mais de 100 operadoras que a gente já tem o padrão de como que esse dado vem, que a gente padronizou e, inclusive, consigo fazer benchmark entre operadoras. Não está 100% resolvido, né, Amanda? Mas para as operadoras que a gente trabalha, a gente joga a responsa, joga o problema, vamos assim dizer, para a gente, né? E você poderia repetir a segunda pergunta, Amanda, só para entender? A segunda pergunta é sobre a linha de cuidado, que muitas vezes não é uma linha. Como que vocês resolvem isso? Boa, perfeito. Então, é isso que você falou, assim, a gente acaba tendo o Pareto, né? Então, como a gente já sabe quais são as condições de saúde que mais impactam, né? Então, entra onco, entra uma UTI neonato, então já tem aquelas linhas de cuidado mais gerais, e as outras vai muito na linha do acolhimento. Então, por exemplo, uma parte boa que a gente tem feito com essa questão do WhatsApp é que, inicialmente, a gente coloca um beneficiário para uma linha de cuidado específica, mas vem outro tipo de demanda. Então, uma demanda, por exemplo, que a gente tem pego muito, que até foi muito diferente, demandas administrativas até. Preciso de ajuda para agendar um procedimento, um exame, e aí você acaba aproveitando o time, né, daquela... você precisa agendar um exame, qual exame? Mas, então, ou seja, ele entrou por uma linha, ele saiu da linha de cuidado, entrou com uma demanda administrativa, mas como o trabalho é sempre o acolhimento ao beneficiário, então você vai acolher, vai entender a demanda, e em algum momento você vai conseguir encaixar ela, ou você vai ajudar. É que isso até é uma boa pergunta, né? A gente chama muito de linha de cuidado, mas a linha de cuidado não necessariamente precisa ser uma condição de saúde específica. O que o pessoal depois começou a entender, quando faz um onboarding da plataforma de navegação, eles botam lá gestante, diabética, as condições de saúde. Só que daqui a pouco surge, eu acabei de entender uma nova demanda, e aí eu vou criar uma nova linha de cuidado dentro da plataforma, e agora esse processo que foi, essa jornada que aconteceu pela primeira vez, agora eu tenho um processo de como tocar isso dentro de casa. Então, como é uma plataforma para você customizar a tua linha de cuidado, a tua linha de cuidado pode ser uma linha de cuidado de saúde ou uma linha de cuidado administrativa. Então, é mais esse tipo de exemplos que a gente tem visto quando sai dessa ação, e aí você acaba conectando os pontos, né? Se a pessoa está pedindo ajuda para agendar o exame, é porque está fazendo um diagnóstico, e aí qual que é o diagnóstico que ele está fazendo, e depois você vai acabar conectando novamente para a linha de cuidado que já tinha sido mapeada. Então, é mais esse tipo de exemplos que a gente tem visto, né? Fernando, não sei se você quer fazer uma contribuição. Só Amanda, para elucidar, assim, a gente acaba fazendo educação em saúde, com a linha de cuidado, e letramento em saúde. Eu lembro até conversando com o Marcos em outro tempo, por outra empresa que eu tenho, sobre o Todos por Todos, né? Todos por Todos passa por isso, de você ter que letrar o teu usuário para que ele saiba utilizar, letrar os prestadores, letrar...
Então, nessa interface que a gente tem de comunicação pelo WhatsApp, a gente ensina ele a usar. E isso a gente já derruba o custo de uma maneira absurda, porque a gente está diminuindo o tempo de operacionalização, está sendo um concierge daquele, de vez em quando até barrando o exame que ele não precisa, sendo na interação humana ou interação de máquina. Então, essa proximidade garante para a gente uma possibilidade de coordenar esse cuidado de fato, e não só coordenar ele numa linha fixa de linha de cuidado. A gente está olhando paciente a paciente, só que ao mesmo tempo olhando a população ao mesmo tempo. Muito bom, obrigada pela complementação. Obrigado, Fernando. Só um comentário, fiquei feliz de hoje ver bastante autogestões também, né, utilizando o serviço. Acho que isso, né, traz também algo bem importante aí, né, e a gente fica feliz também. Não, e para a gente tem sido bem interessante porque, infelizmente, né, ainda há aquele mantra do mercado que eu não vou fazer tanto prevenção, porque essa carteira, né, até acho que o Márcio comentou isso aqui, né, 45% de giro e, né, normalmente tempo médio dentro de uma autogestão acaba sendo maior, então você tem tempos maiores para você mostrar o ROI, mostrar o impacto, então tem sido bem interessante. Muito bom, muito legal. Pessoal, alguém tem perguntas? Não? Vou usar minha cola aqui, então. Eu acho que essa pergunta aqui é bem interessante. Aqui vou começar pelas principais. Como que vocês conseguem, com tanta tecnologia surgindo, inteligência artificial, enfim, como que vocês enxergam a gestão populacional daqui 5, 10 anos? Como que você acha que vai estar a Wellbe daqui 5 a 10 anos? Boa. Uma boa pergunta, Amanda. Eu acho que tem um mix entre entender que o que é feito hoje, né, vamos assim dizer, ele ainda vai ter um valor amanhã, mas como que isso se conecta com as novas tecnologias? O que isso significa, né? Tudo que está surgindo de novo, a gente tem que experimentar, tem que testar. Então, por exemplo, tem até companhias que não querem que os colaboradores usem os agentes, usem essas IA generativas. Não, vem usando internamente para fazer o teu trabalho administrativo, para fazer alguma coisa. E aí depois você vai conectando isso com o produto, né, também de Wellbe. Então, a gente vê muito, por exemplo, um trabalho que a gente faz hoje meio que manual, que eu vejo que com o tempo tem também bastante user case de inteligência artificial, hoje, né, o nosso Health Analytics, por exemplo, ele mostra as condições de saúde, mostra o nível de agravamento. Mas dependendo de quem que é o usuário, né, se eu não sou um profissional de saúde, ou até eu não tenho o braço para fazer isso dentro de uma operadora, você precisa de uma camada intermediária consultiva. Então, a gente tem uma área consultiva, não só para desenhar o plano de ação do que a gente vai fazer dentro da operadora, mas às vezes, inclusive, para entrar naquela conta, entender qual que é o diagnóstico, entender qual que é o nível de gravidade. Então, eu entendo que muito desses processos que hoje ainda são administrativos e que tem uma pessoa fazendo, seja uma enfermeira de gestão de saúde, seja, por exemplo, a gente faz os comitês de saúde, tem toda uma análise prévia, vai ter muita inteligência ajudando nesse processo. Então, qual que é a visão, talvez, que eu vejo? Né? Entrando na linha do que a gente estava falando de WhatsApp, então, esse acolhimento inicial, por exemplo, do WhatsApp, seja para um agendamento ou porque eu estou sentindo alguma coisa, já vai ter agentes que vão falar comigo inicialmente, dependendo do nível de gravidade, eles conseguem ou eles mesmos resolverem se foi uma demanda administrativa, mas se falar alguma keyword ali que linka você com um risco potencial a mais, já linka você com um time de coordenação, por exemplo. Então, eu prevejo que vai ter essa jornada, ela vai ser cada vez mais conectada e a gente vai conseguir criar agentes mais gerais que não só estão lendo o teu prontuário, o teu histórico. Então, o que hoje um médico, mesmo tendo toda a informação tua de saúde lá, conseguiria fazer uma consulta mais assertiva, esses agentes vão ajudar a trazer visões que esse médico talvez não está ligando os pontos porque não está vendo todo o teu histórico, não está vendo todo o teu transacional, todo o teu clínico. O Fernando gosta muito de falar um termo que é o médico tendo copiloto do médico, né? Acho que é isso muito que você fala, não sei qual que é o termo até a gente está falando hoje.
Opa. Tinha que dar o microfone aí para você. Não, pode, mais repito, mais curto. Não, mas no fim do dia, o médico ele tem que ser um agente que entenda valor em saúde, né? Ele vai ter que entender tudo que você tem para proporcionar dentro dessa esfera de VBHC, que tem que deixar de ser um negócio ideal para ser um negócio prático, mas a gente vai ter que educar também esse profissional a saber utilizar os dados para que ele possa coordenar cuidado em prol da sustentabilidade do sistema mesmo. Porque sem sustentabilidade, tudo isso que a gente está discutindo já era. Né? Com certeza. Você quer fazer mais alguma coisa? Não sei, só ia comentar, o Fernando comentou das linhas de cuidado, né, e cada vez mais é ter personalizado. Né? Então, hoje, a gente ainda trabalha numa linha, obviamente, de grupos, né? Então, por exemplo, onco e por complexidade, tudo isso, e a gente vai estar entrando numa seara onde vai ser mais personalizado que isso ainda, né? Não vão ser esses 3 grandes grupos que eu coloco, porque quando a gente pensa como pessoa, a gente é muito mais complexo até às vezes que isso, né? Então, acho que a ideia é que essa personalização ela tende a ser cada vez maior, né? E você acha que esse acolhimento que é o diferencial, Guilhermino? Acho que esse é um dos diferenciais, ou se você quiser explorar alguns outros diferenciais que trazem aí a adesão e que faz vocês gerarem cada vez mais informações para a tomada melhor de decisão. Não, com certeza, Amanda, porque eu acho que uma das reclamações que todo mundo faz gestão de saúde populacional, linhas de cuidado, é engajamento. Então, e até estava o doutor que é médico da Sua América, ele até comentou tem linhas de cuidado já tem um engajamento maior, né, de onco, porque a pessoa está sensibilizada. Mas quando a gente pensa, qual que é o maior desafio normalmente? É aquela população que já está num grupo, vamos assim dizer, saudável, e como que você mantém essa pessoa saudável, né, para que não agrave lá na frente. Então, esse engajamento ele também é importante. Então, como que você engaja isso? Acho que está muito, primeiro, nos meios de comunicação que essas pessoas já estão. Então, hoje, né, a gente está, obviamente, numa bolha, né, mas se a gente lembra, tem pessoas que não sabem ler, por exemplo. Então, mas conseguem ouvir o áudio, por exemplo, do WhatsApp. Então, hoje, na plataforma, por exemplo, de navegação, o paciente ele consegue mandar áudio e para o profissional de saúde já transcreve para ele. Então, por quê? Porque para você ler é muito mais rápido, né, para você como profissional de saúde, mas para a pessoa, às vezes, é muito mais fácil mandar um áudio. Então, isso já começa a impactar no engajamento. Né? O Ítalo falou muito ali do tempo. Né? Então, só o fato de eu não ter que esperar tanto tempo, eu tenho alguém me respondendo aqui, já isso vai aumentando o engajamento. A partir do momento que a Amanda solicitou uma ajuda no agendamento do exame, e eu sei que eu direcionei você para uma rede fechada minha, e o exame já voltou, e isso já gerou uma ação para o time de saúde analisar o resultado de exame, e dependendo do resultado, proativamente voltar para esse beneficiário, a partir desse momento você vai criando uma cultura onde está bem melhor do que ir no pronto-socorro, do que às vezes até fazer telemedicina, porque aqui eu mando mensagem, a pessoa me responde, fiz exame, alguém voltou para mim para me falar como foi meu exame e me direcionar para o próximo passo. Então, acho que o engajamento está ali, a gente está nos pontos que o beneficiário gostaria de ser atendido e numa qualidade que é interessante. Então, a gente tem visto adesões muito grandes, até em grupos que, historicamente, não são tão engajados como, por exemplo, se manter uma linha de cuidado, se manter saudável, vamos assim dizer, ou de rastreamento, né, de exames, por exemplo, preventivos, né, que normalmente acaba tendo uma penetração muito baixa dentro das operadoras. Né? Essa visão de autocuidado, né? Eu acho que o beneficiário se sentir cuidado é importante, né? Eu posso falar por mim. Eu gostaria de ter alguém mandando mensagem falando marca médico tal, porque eu mesma, se não forem as amigas lembrando, às vezes a gente não Isso é se legal, cuida, né? Amanda, porque até a gente conversa com muito gestor de operadora e eles perguntam, Guilherme, mas o que é a diferença, por exemplo, eu estou vendo essas operadoras digitais, por exemplo, né? Alice e outros, qual que é a diferença? Por exemplo, fala, cara, o produto ele é o mesmo, a diferença é que como eles não têm um legado, como a gente chama, né? O software é o legado, tudo que você construiu é muito complexo você mudar depois, já está num transatlântico para mudar é muito difícil. Então, eles eles partiram do zero, então eles conseguiram criar uma jornada aqui na frente muito mais engajadora para o beneficiário. Então, na linha de acabei de entrar, em vez de eu preencher uma declaração de saúde
e receber minha carteirinha e eu limbo e depois a gente volta a falar quando você voltar no uso, ou seja, quando você começar a usar o plano, não, ele acabou de entrar no plano, alguém já pingou para ele, ó, vem fazer uma consulta inicial. Obviamente isso é muito mais fácil você fazer quando você não tem o legado, mas isso não significa que se eu já tenho uma estrutura hoje robusta eu não possa fazer isso. Hoje aí entra a tecnologia para ajudar nesse processo, né? Então e linkando essa questão do engajamento. Acho que as operadoras, a única diferença dessas operadoras digitais é que eles se preocuparam muito com o engajamento logo desde o início, né? Perpassa por essa mudança cultural, e é muito que o Fernando trabalha, né, em bater na tecla da conscientização. Né? Então, acho que dar informação é muito importante também para o beneficiário, para o usuário, né, para que ele, de fato, tenha também essa autonomia. Né? Então, acho que começa por aí, e acho que você deu um bom exemplo aí, né, das operadoras que estão surgindo, já surgem com essa mentalidade, já colocam essa mentalidade, né, no beneficiário. A gente tem uma mentalidade muito de consumismo ainda, né? Então, exatamente, desde a venda, né? O que a gente exato. vende? A gente vende o hospital, né? Quando o Ítalo estava falando do canal de venda, quando a gente vai contratar o plano de saúde, o que as pessoas perguntam? Ah, qualquer hospital tem Einstein, tem tal. Então, se eu já estou vendendo rede, depois quando onboard esse paciente, essa é a mentalidade. Então, acho que é isso que a gente vê aí como uma oportunidade quando você começa a trabalhar no engajamento dos pacientes de acordo. Você pode começar com uma condição de saúde, mas depois ele entra para uma outra linha de cuidado de manter a sua saúde, vamos assim dizer, né? Muito bom. Acho que é algo bem importante para as operadoras começarem a enxergar também, né? Ela precisa cuidar e o beneficiário precisa se sentir cuidado. Eu acho que ter uma plataforma como a de vocês, de fato, traz, né, mais esse benefício para a operadora poder falar, inclusive para o beneficiário, olha, que você realmente vai ter alguém olhando por você, né? Você está sendo monitorado, sua saúde importa para a gente, né? Eu acho que esse é o recado que fica aí, viu? Obrigada.